Já lemos o texto bíblico, que é Romanos 8, de 12 até 25. Temos lido todo o texto e agora nós vamos orar, pedindo a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, para entendermos este texto e praticarmos na nossa vida diária. Rogamos, Senhor Deus, nosso Pai, que abençoes a nossa meditação na Tua palavra nesta tarde. Abençoa todos os que estão participando, porque o Senhor quer verdadeiramente falar ao nosso coração. Nós estamos certos de que o Senhor está dirigindo a nossa vida, que o Senhor está fazendo a manifestação da Tua vontade na nossa vida, e nós cremos que um dos modos pelos quais o Senhor nos fala, nos orienta, é estudando a Tua palavra. Por isso nós estamos diante dela hoje e aguardamos a direção do Teu Santo Espírito, a iluminação poderosa do Espírito Santo para compreendermos os ensinos da Tua palavra. Nós oramos pedindo a Tua bênção sobre todos os participantes e agradecemos-Te pela vida de cada um, rogando que cada um também receba do Senhor todo o sustento espiritual e material necessários para uma vida digna diante de Ti. Nós oramos pedindo estas bênçãos e Te agradecendo por todas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Na semana passada, nós estivemos às voltas com as dificuldades que o apóstolo Paulo manifestou na luta intensa entre a carne e o espírito. E ele também demonstrou que essa luta é uma luta que todo cristão enfrenta, porque com a sua mente transformada pelo poder da palavra, ele, sem sombra de dúvida, deseja fazer a lei de Deus, mas no seu corpo ainda pecador, no seu corpo ainda espiritualmente morto, espiritualmente caminhando para a morte, né? Vivo, mas caminhando para a morte. Espiritualmente, nós estamos vivos, mas carnalmente, corporalmente, nós estamos caminhando para a morte, porque já há morte no nosso corpo, né? Quando Deus disse a Adão que ele morreria, ele não morreu imediatamente, mas ele morreu certamente aos 950 anos. Naquele tempo, eles viviam muito mais do que hoje, porque há muitas condições naquele tempo, atmosféricas, ecológicas, etc., que são muito diferentes de hoje, né? Depois do dilúvio, isso realmente mudou. Mas, então, nós estamos mortos por causa do pecado. Vamos morrer por causa do pecado. Paulo, então, fala disso, daquele desejo que o nosso coração e mente tem de praticar a obediência à palavra do Senhor, mas, ao mesmo tempo, a inclinação do nosso corpo para o pecado. E ele, então, exclama: miserável homem que sou, quem me livrará dessa situação mortífera, dessa situação mortal? E ele, então, na semana passada, nós vimos dar graças a Deus por causa de Cristo Jesus. E disse que aquilo que ele experimentou na sua vida foi nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou, me livrou da lei do pecado e da morte. Paulo, então, tem a solução, e ele diz, então, que esta circunstância é uma circunstância absolutamente transformada pelo Espírito Santo. De modo que, tendo o Espírito Santo, nós temos uma vida de justiça e não tememos mais a morte, porque nós já temos vida eterna em nosso coração, em nossa mente, em nosso espírito.
E essa vida eterna vai nos garantir ressurreição. A vida eterna que Jesus nos dá não é para não morrermos, pelo contrário, é para que morramos carnalmente, mas é para que tenhamos vida eterna, para que a morte não seja acompanhada da condenação. Os perdidos, aqueles que não conhecem Jesus, eles vão morrer fisicamente e vão morrer espiritualmente, já estão mortos espiritualmente, morrerão eternamente separados de Deus. Nós que já estamos salvos por Jesus Cristo, temos agora o Espírito Santo de Deus que garante vida eterna, a vida espiritual que nós já temos e a ressurreição dos nossos corpos mortais. Qual seria então o remédio para essa circunstância? Paulo fala que o remédio é uma consequência da habitação do Espírito Santo. E ele, na semana passada, nós vimos que se o Espírito Santo habita em nós, não estamos mais na carne, mas no Espírito. Isto é, não é a carne que rege mais nossa conduta, mas é o Espírito Santo que dirige a nossa vida. Também, se o Espírito Santo habita em nós, somos de Cristo. Não somos mais escravos do pecado e de Satanás, mas somos de Cristo, se o Espírito Santo de Deus habita em nós. E ele fala ainda que, habitados pelo Espírito Santo, Cristo está em nós. Cristo habita em nós pelo Espírito Santo. E ele está habitando, então, no nosso coração, pela pessoa do Espírito Santo, que é o outro Consolador. O que está bem explicado no capítulo anterior é que o corpo está morto por causa do pecado. E nós sabemos que o nosso corpo está morto por causa do pecado. Nós já sabemos disso. Paulo diz isso no capítulo 6, que nós sabemos que fomos crucificados com Cristo. Isto é, ser cristão é, primeiro de tudo, estar crucificado com Cristo. Depois, então, vem a ressurreição, a vida eterna que garante ressurreição para nós. Mas primeiro nós somos crucificados com Cristo. Depois, Paulo ensina que nós sabemos, mas também consideramos, devemos nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Ou seja, qualquer atitude que nós vamos tomar, nós precisamos ter a consideração clara, pensar de maneira objetiva, que nós já estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Portanto, nós já estamos vivendo para Deus, não vivemos mais para o pecado. Paulo ainda diz que nós oferecemos a Deus os nossos para ser instrumento de justificação, os membros como instrumentos de justiça. Paulo fala que estamos ressurretos diante de Deus, ressurretos dos mortos. Então Deus nos enxerga como ele vê Jesus agora, já ressurreto dos mortos, porque nós já temos vida eterna. O Espírito Santo habitando em nós já é a vida eterna de Deus em nós. Então, a nossa ressurreição está garantida, porque o Espírito Santo habita em nós. E tendo ressurreição garantida, nós devemos, então, agir como instrumentos, os nossos membros, como instrumentos de glorificação, de justiça para Deus. Paulo ainda diz que nós obedecemos de coração a forma de doutrina a que fomos entregues, ou seja, a obediência na nossa mente, no nosso coração, que nos leva a praticar aquilo que o Espírito Santo orienta que pratiquemos. Não praticamos mais agora as obras da carne, as coisas da carne. Quando vamos praticar isso, nós somos lembrados pelo Espírito Santo que não pertencemos mais a este mundo e que não estamos mais debaixo da lei e que não estamos escravos do pecado. Portanto, nós fomos entregues agora a Deus e ao Espírito Santo de Deus
para fazermos aquilo que é agradável a Deus. E Paulo fala ainda que nós estamos para a vida eterna, ou seja, quem é crente em Jesus Cristo frutifica para a vida eterna. Sua vida é cheia de frutos que podem levar as pessoas ao conhecimento de Cristo e levar a vida eterna a outras pessoas. Mas o Espírito é vida por causa da justiça de Deus. Nós frutificamos para a justiça. E o Espírito é vida, por causa da justiça de Deus que está em nós. Se o Espírito Santo de Deus, que ressuscitou Jesus Cristo, habita em nós, o próprio Deus vai vivificar o nosso corpo mortal e pelo mesmo Espírito que habita em nós e que habitou também em Jesus Cristo. Desta maneira, nada nos obriga a viver segundo a carne. Nós não somos obrigados, nós não devemos nada a ninguém, nem mesmo a carne, para viver segundo a carne. Nós não somos obrigados, nós somos livres agora, porque somos habitados pelo Espírito Santo. E habitados pelo Espírito Santo, nós somos levados a reproduzir as obras de Jesus Cristo, para vivermos segundo o Espírito. Temos verdadeira vida espiritual que nos leva a reproduzir as obras do Senhor Jesus Cristo, de modo que o Senhor Jesus Cristo vai ser glorificado no nosso corpo. Isto Paulo nos ensinou na semana passada. Hoje nós vamos ver que ele tem algumas orientações a dar ainda àqueles que estão vivos segundo o Espírito Santo de Deus. Então, nós vamos ver que ele começa dizendo: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Nós já mencionamos isso, porque se vivermos segundo a carne, nós vamos morrer. Mas se vivermos segundo o Espírito, seremos ressuscitados depois que morrermos fisicamente. E porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Outro dia alguém me perguntou como ter certeza que eu sou nova criatura, que eu sou crente no Senhor Jesus Cristo. A resposta está aqui. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Por quê? Porque nós não recebemos o espírito de escravidão de novo. Não recebemos o espírito que nos escraviza. A lei do pecado que nos escraviza, a lei do mundo que nos leva a pecar constantemente, que nos desvia da palavra de Deus. Para isso nós já morremos. Isso não tem mais efeito nenhum sobre nós. Então, nós não recebemos o espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção de filhos, baseados no qual nós podemos chamar Deus de nosso querido Pai. É maravilhoso pensar nisso, que quando o Espírito de Deus entra no nosso coração, na nossa mente, no nosso ser, ele nos dá a consciência de que Deus é nosso Pai. E nós podemos ver, então, na nossa vida, Deus agindo poderosamente para nos trazer a consciência que nós somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros de Jesus Cristo, filhos de Deus. E uma das expressões que o apóstolo Paulo utiliza é que os verdadeiros filhos não têm nenhum problema, têm liberdade e consciência de chamar Deus de Pai. Não chamam Deus de Pai exclusivamente porque abrem a boca e falam a palavra Pai. Pelo contrário, eles entendem que são filhos de Deus e eles têm consciência clara de que Deus é seu Pai. Por que eles têm essa consciência clara? Porque não recebemos o espírito de escravidão, mas recebemos o espírito de adoção de filhos. Né? Somos adotados na família de Deus. E aí Paulo diz, ora, se somos filhos, pelo testemunho do Espírito Santo, somos também herdeiros, ou seja,
tudo que é de Jesus vai ser, já é e vai ser ainda nosso. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso significa que tudo que é herança de Jesus é também herança nossa. Isso, se com ele sofrermos, ou seja, se nós experimentarmos as dificuldades deste mundo aqui, sem nos afastarmos de Deus, se nós entendermos as circunstâncias deste mundo como situações é, em que nós somos verdadeiramente aflitos, atribulados, mas somos ajudados, auxiliados pelo Espírito Santo que em nós habita. Ou seja, os passar por aflições neste mundo, mas eles têm convicção de que mesmo passando por aflições como Jesus passou, eles também são herdeiros de Deus como Jesus Cristo é. Desta maneira, então, tudo que Jesus Cristo passou, nós também, se ele passou por aflições, nós também passamos. Se ele é herdeiro de Deus, nós também somos herdeiros de Deus. Aí está a maravilha do Evangelho. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Jesus Cristo. Isso fala da realidade da herança. A herança não é algo imaginário, que nós estamos falando aqui sem ter certeza. A herança é verdadeiramente real e ela demonstra a grandeza de Deus e a grandeza de Cristo. A grandeza de Deus em fazer todas as coisas para seu filho e seu filho grande também por herdar com todos os méritos todas estas coisas. Se somos filhos, somos também herdeiros. Então, se o Espírito Santo fala com o nosso espírito, testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, ele também testifica ao nosso espírito que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, porque com ele nós sofremos aqui neste mundo para também com ele sermos glorificados. Este é o texto que fala da glorificação dos filhos de Deus que estão em Cristo, que aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e que são habitados pelo Espírito Santo de Deus. De modo que este texto nos ensina a grandeza do Evangelho. O Evangelho é Deus nos abençoando com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, conforme Paulo ensina aos Efésios. Todas as bênçãos espirituais já nos foram dadas e a herança de todas as coisas nos foi garantida pela ação de Deus na vida de seu Filho Jesus Cristo e pela certeza que o Espírito Santo que está dentro de nós nos dá de todas estas coisas. Paulo agora vai mudar de assunto e vai falar desse sofrimento. Por que ele vai falar do sofrimento? Porque muita gente na igreja de Roma se entristecia sabendo dos sofrimentos de Paulo. Se entristecia pensando que a vida cristã era uma vida sem sofrimento. Aliás, hoje nós temos um grupo de crentes que raciocina assim, que Deus vai nos dar todas as coisas, que a doença é um mal do diabo, que o sofrimento não é para crentes, que qualquer tipo de limitação física, mental ou de algum órgão do organismo, qualquer manifestação orgânica de algum mal, isso tudo não é normal, isso tudo não é para crentes. O crente não pode sofrer, o crente não pode passar por perseguições, o crente não pode passar por nenhum tipo de sofrimento ou angústia. E oram para libertar os crentes dessas coisas, mas os crentes estão aí sempre às voltas com essas coisas. Por que Paulo se preocupa com isso? Porque ele tem por certo que os sofrimentos do tempo presente, desta era que nós estamos vivendo, não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Então, Paulo está dizendo o seguinte:
tudo que sofremos neste mundo ainda não é nada, é um mínimo, é uma coisa insignificante, não é nada, comparado à glória que nós vamos ter recebendo de Jesus Cristo a herança que nos é oferecida por Deus. A nossa herança é infinitamente maior do que aquilo que possamos sofrer neste mundo. Nessas circunstâncias, então, Paulo está afirmando que a herança que nós vamos receber, a glória daquilo que vai ser revelado em nós, é infinitamente maior do que aquilo que nós sofremos neste mundo. Não há comparação entre o sofrimento que nós passamos e a glória que vai ser revelada em nós na herança que nós temos em Deus. E ele diz o seguinte, que esta glória é uma glória tão grande, o primeiro, o nosso corpo glorificado, né? Transformado num corpo maravilhoso, num corpo impecável, num corpo que não morre, que não sofre dor, que não envelhece. Nosso corpo vai ser glorificado, vai ser luzente, como o corpo de Jesus na transfiguração, um corpo refletindo luz intensa. Esse corpo glorioso, esta glória que em nós há de ser revelada, né, que é a primeira parte da glorificação, a segunda parte da glorificação são as bênçãos eternas, né, que Deus vai nos dar em Cristo Jesus, além da glorificação. Então, esta glorificação é uma expectativa muito grande da própria criação. A criação que nós conhecemos, o mundo criado por Deus, o mundo impessoal criado por Deus, os animais, todas as estrelas, astros, o mar, as criaturas do mar, as árvores, os rios, toda a criação de Deus, ela aguarda com expectativa a manifestação, a revelação dos filhos de Deus. Por quê? Porque a criação também está sujeita à vaidade, está sujeita à prisão. A própria criação está sujeita à contaminação, à corrupção. Quando Deus criou todas as coisas, antes do pecado, as coisas eram perfeitas. Não havia terremotos, maremotos, vulcões, tufões, não havia nenhum tipo de intempérie, não havia nenhum tipo de qualquer alteração da natureza, vulcões e outros furacões, coisas que estragam a natureza e que matam pessoas, né? Isso não existia. A própria corrupção do pecado é que, entrando na natureza, operou essas coisas que hoje nós vemos e que hoje nós sentimos, né? Os maremotos que matam tantas pessoas, né? Os vulcões, os furacões, as alterações de natureza, né? De climáticas, o aquecimento global, todas essas alterações que acontecem, o degelo. Então, tudo isso é consequência da própria contaminação e corrupção do pecado. Paulo está dizendo que até a criação aguarda a manifestação gloriosa dos filhos de Deus, porque quando Deus nos glorificar, ele também vai operar uma mudança, uma transformação na natureza. A natureza também deixará de ser escrava do pecado, escrava da contaminação, da corrupção satânica. Ela vai ser uma criação completamente sujeita às leis divinas, e isso não vai permitir mais nenhum desastre ecológico anormal. Então, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Por quê? Porque a criação está sujeita à vaidade. Não voluntariamente, é claro, não foi a criação quem pecou, né? Mas por causa daquele que a sujeitou.
Quem é o que sujeitou a criação? Foi Adão. Quando Deus trata com Adão logo depois da queda, o que é que Deus fala? Maldita é a terra por tua causa. Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado de Adão. Então, agora, isso vai ser revertido quando Deus tratar conosco e glorificar os nossos corpos mortais, ressuscitando aqueles que estiverem mortos e glorificando os corpos daqueles que estiverem vivos. Mas os mortos também terão seus corpos ressuscitados e glorificados. Então, isto é o que nós lemos aqui neste texto, que Paulo está utilizando para explicar aos romanos essas coisas maravilhosas. Então, ele fala: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança, qual a esperança da criação? Na esperança de que a própria criação, ela mesma, será redimida do cativeiro da corrupção. Isso que acabamos de mencionar. Ela será redimida do cativeiro da corrupção, ou seja, ela será libertada para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, a mesma liberdade gloriosa que os filhos de Deus tiveram, a criação também gozará desta liberdade e ela será transformada numa criação perfeita novamente, como era a criação antes do pecado lá no Éden. Isso é o que Deus vai fazer na nossa redenção, na nossa glorificação, na nossa ressurreição com Cristo na sua segunda vinda. Paulo está dizendo, então, que tudo isso vai acontecer. E ele fala que toda a criação, a um só tempo, agora, neste momento presente, geme e suporta angústias até agora. Ou seja, a própria criação está sofrendo, né? Esse tempo presente, cheio de angústias, de sofrimento, como nós já mencionamos, a própria criação está sofrendo. E não somente ela, mas também nós. Nós quem Paulo está falando? Nós, os crentes em Jesus Cristo. Ele, os romanos e nós que estamos lendo essa carta hoje. Não somente a criação geme e suporta angústias até agora, mas nós também. Por quê? Porque nós temos as primícias do Espírito, ou seja, nós temos conhecimento da vida eterna que já está. Ora, se nós já temos conhecimento da vida eterna que está em nós, e isso é só uma amostra daquilo que será verdadeiramente a nossa vida, nós gememos também angustiados no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. O que é a adoção de filhos? A adoção de filhos é a redenção do nosso corpo, ou seja, a nossa ressurreição e restauração do nosso corpo ao estado de glorificação. Paulo então está ensinando que nós também estamos sentindo a necessidade da segunda vinda de Jesus. É importante os crentes amarem a segunda vinda de Cristo, desejarem a segunda vinda de Cristo, e não desejarem só isso e viverem de qualquer maneira, mas desejarem a vinda de Cristo e viverem de maneira a glorificá-lo nesse tempo que nos resta aqui. Ou seja, nós temos que viver como cristãos, como Cristo viveu neste mundo, e aguardar a ressurreição como Jesus Cristo que já está lá no céu, para que nós tenhamos semelhante ao dele. Então, Paulo nos ensina que, assim como a criação geme angustiada, esperando a glorificação dos filhos de Deus, porque ela vai ver essa glorificação e vai ser restaurada a sua condição original, nós também devemos ter essa mesma expectativa e esta mesma esperança de que nós também seremos glorificados. Por quê? Porque em esperança nós fomos salvos. A nossa salvação é uma salvação ainda em esperança. O que é que significa isso?
significa que a nossa salvação não está completa. Ela é uma salvação completa em Cristo, mas para nós ela ainda não está completa. Falta ainda a nossa libertação deste corpo na morte e falta ainda a ressurreição do nosso corpo mortal. Por causa do quê? Por causa da vida espiritual que nós temos, que o Espírito de Deus opera em nós e pelo Espírito de Deus que habita em nós. Então, na esperança, nós fomos salvos. Qual a esperança? A esperança de ver nosso corpo glorificado e a nossa herança nos sendo dada em Cristo Jesus. Essa esperança que se vê não é esperança, né? Se nós fôssemos, se tudo que fosse salvação fosse isso que nós temos, nós não tínhamos esperança. A salvação não é isso que nós temos. Nós temos uma parte da salvação que é o quê? A nossa salvação espiritual, né? A nossa salvação mental, espiritual, a nossa transformação mental e espiritual. E nós temos o nosso corpo, que é um instrumento de glorificação. Esse nosso corpo, que era instrumento de pecado, por causa da nossa salvação e da habitação do Espírito Santo em nós, passou a ser um instrumento de glorificação. Mas a salvação não é só isso. Se fosse só isso, nós não tínhamos vantagem nenhuma. A salvação é, portanto, a glorificação do nosso corpo mortal na ressurreição e é também a nossa herança com Cristo. Tudo aquilo que Jesus vai receber do Pai, todos os mundos, todo o universo, todas as estrelas, tudo aquilo que nós não temos noção alguma do que é, do tamanho que é, isso tudo nós teremos como herança nossa, parte da nossa glorificação. Em esperança, nós fomos salvos. Esperança não é aquilo que nós estamos vendo, isso é simplesmente o início. Mas, porque aquilo que nós vemos, nós não esperamos. Mas esperança verdadeira é esperarmos aquilo que não vemos. O que é que nós não vemos? Nós não vemos ainda a nossa ressurreição e nós não vemos ainda a nossa herança em Cristo. Mas nós sabemos que isso vai acontecer. Por isso devemos ter paciência e aguardarmos com esta paciência a manifestação de Cristo, nosso Senhor. Portanto, nós estamos diante de um texto que nos chama a atenção especialmente para aquilo que nós ainda vamos receber. Nós já recebemos uma parte da nossa salvação. Estamos verdadeiramente salvos, de sorte que se morrermos agora, estamos com Cristo. Mas ainda não é toda a nossa salvação. Por quê? Porque a nossa salvação está relacionada diretamente com a nossa ressurreição e com a nossa herança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo aquilo que é de Jesus é também nossa herança. E nós temos que agradecer a Deus por essa maravilhosa bênção. Nós chegamos ao final do texto de hoje. É um texto muito interessante, muito difícil, mas ao mesmo tempo que traz muita esperança. Nós agradecemos a Deus pela participação de todos e agradecemos a Deus por esse tempo que passamos estudando a palavra do Senhor. E nós vamos agora passar para um segundo tempo de perguntas e respostas, se houver alguma. Nós vamos interromper a gravação.